Bruno Latour é hoje um dos poucos acadêmicos vivos que estão influentes ainda nas diversas áreas das ciências sociais, seja antropologia, sociologia, filosofia, ciências sociais aplicadas como um todo. E por conta do seu estilo um tanto quanto diferente de escrever, que passa pela provocação, mas também passa por uma nova série de conceitos que ele traz, ele tem uma relação às vezes muito mal compreendida, principalmente dentro da sociologia, dentro do que se costuma chamar de estudos da sociedade, até porque essa noção de sociedade para Latour ela não se coloca dessa forma, ele prefere falar em coletivo porque aí é uma maneira de agrupar outros elementos que não os seres humanos, que não os indivíduos. O fato das suas ideias gerarem controvérsias, eu acredito que tem muito a ver com a dificuldade de entender o pensamento laturiano no sentido de que da onde ele parte, né? De quais conceitos ele parte, quais tradições ele parte e por que ele então traça essas contribuições para os estudos da ciência, para os estudos da sociedade atual como um todo e para a própria noção de teoria ator-rede. Então, esse vídeo aqui vai mais para dar um chão para as pessoas que não entendem muito bem Latour e cada vez mais fica difícil entender Latour se a gente não partir desse pano de fundo, né? Desse contexto no qual ele escreve, com quem que ele dialoga, com quem que ele trabalha teoricamente. É importante, antes disso, também falar que o próprio pensamento de Latour ele é contra ser inserido em uma disciplina compartimentalizada, como a sociologia, ou a antropologia, ou a filosofia. Ele mesmo faz a mistura das três coisas, porque é um caráter interdisciplinar. As ideias que ele traz tratam de ajudar a gente a enxergar o mundo de uma maneira mais interdisciplinar. Por isso é muito difícil enquadrá-lo em um único campo do saber. E aí ele também tem essa questão de não querer ser postulado dessa maneira, né? Até porque, se a gente for pensar, quais são as bases, por exemplo, de uma antropologia? A base que funda a antropologia é a separação entre natureza e cultura. A base que funda a sociologia é a noção de sociedade. A base que funda a filosofia são os postulados. E tudo isso o Latour se opõe. Ele se opõe a tudo isso de uma maneira muito clara. Então é difícil dizer que ele é um ou é outro, porque ele também se coloca contrário a todas essas questões que se apresentam dessa maneira. Vamos então pensar nos antecedentes, digamos assim, conceituais mais marcantes desse pensamento laturiano. E aqui eu acho importante a gente falar de Leibniz, de Tarde, de Foucault e de Deleuze. Leibniz, ele cunha o conceito de mônada, que vai ser muito utilizado por Gabriel Tarde. E a ideia de mônada, ela é muito interessante porque a gente passa a considerar a realidade como pertencente a realidade existente composta de diferentes mônadas com qualidades próprias. Então, é como se existisse então uma variedade de coisas no mundo que diferem-se em termos de qualidade. O que Gabriel Tarde vai falar, eu até tenho um vídeo no canal sobre isso, a relação de Tarde, a disputa pela concepção do social entre Tarde e Durkheim. Tarde vai se apropriar desse conceito de mônada, ou seja, a questão da afirmação da diferença como fundamento da existência, só que Tarde vai renunciar ao dualismo cartesiano entre matéria e espírito, ou né, sociedade e natureza.
Na verdade, o que Tarde pega de Leibniz é que não apenas as ações são propriedades das mônadas, mas que o agenciamento entre elas é autônomo no seu início e heterônimo no seu percurso. Ou seja, para pensar em ação social a partir de Tarde, a gente considera que um determinado ente emite uma força em uma determinada direção. E aí, essa força vai se articular, ela vai se encadear com outros elementos. Diante disso, a gente estaria num estado específico de uma configuração que ele é externalizado para os outros indivíduos. Então, o que Tarde faz, na verdade, é fundamentar uma espécie de sociologia que é uma fonte de inspiração, inclusive para a subversão que Durkheim realiza, para mostrar que a sociedade é superior e as coisas são muito mais plasmadas de cima para baixo, digamos assim, sociedade, indivíduo. Pensar em todo, social, né? Mas, opostamente a Durkheim, né, que pensa essa influência do todo em relação às partes, o Tarde vai fazer uma relação inversa, que considera as partes infinitesimais em associações que produzem um contínuo que não tem tanta hierarquia assim. Ou seja, uma perspectiva muito mais achatada e que constrói de fato a base que o Latour vai ter para quebrar esse dualismo entre indivíduo de um lado e sociedade de outro. É mais pensar em termos de contínuo, de variações, de elementos abertos e dinâmicos e de um social constantemente em transformação, que tem a ver com a alteração desses elementos ao longo dessas cadeias. E é bem o que o Latour vai trazer. Então, a abertura dessas mônadas muitas vezes permite a concepção de uma visão do social ou do coletivo, não como permanente, fixo, rígido, mas como variável, diferenciado. E aí a grande pergunta que a gente tem que fazer é, diante dessa situação de tanta diferenciação e de tanta mudança, o que faz as pessoas ficarem juntas? O que faz as coisas permanecerem? O que segura e fixa? Essa é uma pergunta muito desafiadora que Tarde coloca e a gente pode considerar que Latour também vai se debruçar sobre em suas inúmeras obras. E aí, para Latour, justamente vai entrar em jogo a questão da ideia de associação, né? Que é um momento fixo no tempo, um momento que de fato está ali, pode ter uma associação diferente num outro momento, mas naquele momento, se a gente conseguir captar essa associação, essa interconexão entre atores diferentes, né, tendo um encadeamento de elementos aí numa rede, a gente percebe como Tarde, a ideia de Tarde, ela é muito presente. E tanto Leibniz quanto Tarde, então, eles trazem essa ideia da monadologia, cuja fundamentação é essencial para pensar a agência que Latour tanto vai dizer nessa questão de um elemento afetar o outro. Ficou claro, então, que o pensamento tardiano ele se baseia numa ideia de contínuo, de entidades particulares que se agregam, se desagregam, se transformam, compondo processos em fluxos que vão corroborar para a existência de determinados fenômenos sejam experimentados da maneira que são. E essa filosofia do contínuo, das diferenças, das variações,
que são as principais motivações de Latour, digamos assim, para a ideia de ator-rede. Traduzindo tarde, Latour faria a seguinte questão, talvez. O que confere a consistência a esse coletivo? E aí seria, então, pensar em desdobrar, em investigar, em olhar com mais atenção para esses microelementos extremamente diversos e articulados numa rede e considerar esses sistemas, ou talvez nem a ideia de sistemas, mas esses conjuntos complexos como um exemplo de formas coletivas de associação a partir do qual o social se constitui. Então, o próprio gesto de supor estruturas gerais nas quais se encaixem os fatos, muito do que a sociologia clássica defende ou enxerga como método de investigação, é criticado por Latour justamente porque ele é filiado a essa outra visão que vem de Gabriel Tarde.